Boa noite. O suspeito de ter atropelado um rapaz em Praia Grande no último fim de semana se apresentou hoje à tarde à polícia e já prestou depoimento. A identificação do rapaz foi possível após a divulgação do vídeo, que mostra o exato instante do acidente e ganhou as redes sociais. Nele, Murilo de Almeida Teixeira, de 21 anos, tenta atravessar a rua quando é atingido, de repente, por um carro em alta velocidade. O motorista foge sem prestar socorro. 48 horas depois do crime, o carro envolvido no atropelamento foi apresentado em uma delegacia da capital paulista, que fica no bairro da Água Fria. Foi o pai do suspeito que levou o veículo e disse que o rapaz fugiu aqui do local porque ficou assustado. O carro agora vai passar por perícia. Enquanto isso, o delegado que cuida do caso já tem definido qual será a responsabilidade do motorista, que também tem 21 anos. O inquérito está com lesão corporal gravíssima dolosa, né? Graças a Deus o evento não teve uma fatalidade, né? A vítima já está bem. E também omissão de socorro e também fuga do local. Ele vai responder por 3 crimes na sua forma dolosa, não culposa. Murilo está internado em um hospital de São Paulo. Está na UTI e passou por cirurgias. O estado de saúde dele não foi informado. Ainda em Praia Grande, a polícia investiga o caso de um empresário abordado por 3 assaltantes ao sair de uma agência bancária. A agência bancária fica em uma das principais avenidas de Praia Grande, bem ao lado de comércios. Mas nem o movimento inibiu a ação dos bandidos. Eles abordaram o empresário no momento em que ele chegava ao banco. Hoje cedo mesmo nós tivemos uma reunião com a investigação, que já foram solicitadas as imagens do banco e as imagens das ruas ali sim laterais, e também uma entrevista, uma oitiva formal da vítima, na tentativa da gente elencar, conseguir elementos sobre a autoria desse roubo. E em São Vicente, hoje pela manhã, um marginal foi preso pela polícia no dique do Pissarro após roubar um táxi em Santos e fazer o motorista refém. A polícia apreendeu o veículo após perseguição. O carro quase caiu no canal. Armado, o bandido ainda tentou escapar, roubando outro automóvel. Na sequência, ele invadiu uma casa nas imediações e fez mais reféns. Após negociar a liberação dos moradores com a polícia, ele foi preso e encaminhado ao 2º distrito da cidade. Foram apreendidos com um criminoso, um revólver e 3 aparelhos celulares. E após denúncia anônima, também pela manhã, policiais prenderam um suspeito que estava furtando uma carga de cerveja na rua Boris Kaufmann, na zona noroeste, em Santos. O criminoso de 37 anos foi preso em flagrante. Depois do intervalo, acabou a folia e muita gente diz que a vida normal só começa no Brasil depois da quarta-feira de cinzas. Se a hora é de procurar emprego, veja as oportunidades em Santos. Até já. Do litoral paulista nesse carnaval. 2 casos foram registrados em Guarujá e outro em São Sebastião, no litoral norte. As informações são do Corpo de Bombeiros, que realizou 193 salvamentos, quase a metade em Guarujá, 69. No ano passado foram registradas 4 mortes. Está à procura de emprego? Mais de 1.000 oportunidades são oferecidas em Santos. Agora não tem mais desculpa. No dia posterior ao carnaval, o Centro Público de Emprego amanheceu repleto de candidatos. Marcos foi um deles. Pegou documentos, currículo, em busca de oportunidades. As empresas elas tendem a fazer esses pedidos de convocação de preenchimento de vagas depois das festas de final de ano, carnaval. O pensamento dele é o de muitos outros. As chances são maiores a partir de agora. Talvez por isso o movimento nos guichês seja intenso. Mas a responsável pelo órgão discorda e diz que vagas sempre surgem. Todo dia a gente recebe vagas de emprego, né? Isso independe do calendário, seja carnaval, Páscoa, Ano Novo. As vagas de emprego elas surgem normalmente. Prova disso são as mais de 1.000 oportunidades disponíveis neste momento. É só chegar aqui com alguns documentos e se candidatar. Isso, a pessoa é obrigatória a apresentação da carteira profissional, do CPF, RG, um número do PIS ou cartão cidadão. O horário de funcionamento? É das 8 a meio-dia e da 1 às 5, de segunda a sexta. Rua João Pessoa 300, Paquetá, Santos. No Santa Portal, você encontra mais informações sobre as vagas de emprego em Santos.
O goleiro Vanderlei, de 31 anos, contratado junto ao Coritiba, quer fazer jus à camisa 1 do Santos. O jogador, que já atuou 3 vezes como titular na temporada, disse que é contra o rodízio na posição. A gente não pode ficar fazendo muito teste, né? A gente também precisa do entrosamento, precisa dar aquele padrão de jogo como equipe, né? E lógico que tem alguns jogadores que estão desgastando um pouco mais, ele está até poupando, mas eu acho que o entrosamento é muito mais importante, né? A gente tem que procurar se entrosar nessas primeiras partidas aí. Essa primeira fase é muito importante, a equipe já está pronta para nas fases finais aí do mata-mata tá já aquele entrosamento bom e que possa vir o título também. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, tudo bem? Bem-vindo aqui depois das festas de carnaval, aí muito trabalho, né, lá no Santa Portal. Bastante trabalho, alguns inconvenientes, mas deu tudo certo no fim. Vamos voltar a falar de futebol então, né, Juan? Você concorda aí com essa declaração do Vanderlei, Juan? Concordo em partes, viu, Irineu? Eu acho que ele está certo de falar que o goleiro não pode ter revezamento rodízio, porque o goleiro ele funciona mesmo trabalhando jogo a jogo para ficar com tempo de reação. As pessoas falam reflexo, o reflexo é do espelho, né? É tempo de reação. Então, para ele estar com tempo de reação bom. Agora, em certos momentos é necessário que haja o rodízio até para jogadores com mais idade, por causa da questão da recuperação física. Só que o Santos, com um elenco mais jovem, que mesmo com esses veteranos que chegaram, na somatória o Santos tem um elenco jovem. Então eu acho que o treinamento, as partidas valem como treinamento físico também, Ninho, até para o atleta se desenvolver melhor. Não basta apenas o CT Pelé, tem que ter a partida oficial. Então isso é importante. Nesse início de temporada ele tem razão em falar que é melhor a equipe jogar para entrosar, até o Santos mexeu bastante no time, então quanto mais jogos juntos, mais eles vão se entrosar. Só que aí em certo momento, aí principalmente jogadores com mais idade, Ricardo Oliveira, Robinho, Elano, Renato, esses atletas eles têm a necessidade de permanecer algumas partidas fora. A gente também não pode citar sempre a questão de jogos seguidos, porque aí você tira um pouco o pé nos treinamentos no CT Pelé, o famoso pijama training, e utiliza até a partida como treino. Então, assim, eu concordo em partes com ele. Agora, na questão do goleiro, não tem revezamento mesmo. É o Vanderlei até o fim, porque é para ele ficar com o tempo de reação bom e continuar fazendo partidas fantásticas como essa do São Paulo na Vila Belmiro, que ele foi essencial para o Santos permanecer com resultado de empate, né? Bom, o Santos volta a campo no domingo, às 4 da tarde, contra a Portuguesa no Pacaembu. Depois do empate contra o São Paulo na Vila, o Peixe desce a serra com 3 pontos. Você acredita, Juan? Qual a sua expectativa aí para essa partida? Jogo difícil, viu, Irineu? A Portuguesa ela foi para a Série C ano passado, mas ela está trabalhando firme. São 4 times invictos no Paulista até o momento. E ela continua invicta. Tá certo, teve uma vitória logo na primeira rodada e 3 empates. A Portuguesa e o Corinthians estão com um jogo a menos, por causa o Corinthians disputou ali a primeira fase da Libertadores, então esse clássico contra a Portuguesa e Corinthians foi lá para março. Agora, a Portuguesa está invicta, o Santos também invicto, o São Paulo e o Corinthians, né? No caso, o Santos com vitórias e empate, mas a Portuguesa é que mais empatou. Só que ela tá difícil de ser batido. O setor defensivo da Portuguesa, que aí manteve alguns jogadores, está atuando muito bem. Teve a volta do Ferdinando, o volante que estava jogando no Japão, voltou, que é querido da torcida, mas que faz ali funcionar a parte defensiva da Portuguesa. Um jogo difícil. E o Santos, como está tendo vários momentos no campeonato, Irineu, a gente não pode cravar um resultado. Se for o Santos do São Paulo, que jogou bem, mesmo não marcando gols, eu acredito que volta com a vitória. Agora, se for o Santos jogou contra o Red Bull, que ganhou naquelas... Foi sofrível, né? Pois é, aí a gente já não dá para cravar uma vitória. Mas vai ser um jogo interessante de ver, até porque a Portuguesa está jogando bem, né? Então aí faz o clássico ser melhor. Bom, e ontem teve um jogão aí pela primeira rodada da Libertadores no Itaquerão. O Corinthians venceu o São Paulo por 2-0 com gols de Elias e Jadson. Mais um jogo que teve arbitragem polêmica, né, Juan? Irineu, no lance do segundo gol, crucial, né, no lance do segundo gol, mas é aquela velha história, né? O Sheik ele chega com um pouco de força, mas o Bruno dá aquela bambeada, ele já está dobrando a perna quando o Sheik chega forte. Eu acho assim, o Corinthians dominou o São Paulo, foi domínio total desde o começo. E o Corinthians, interessante, porque o Tite ele gosta de retrancar a equipe, ele faz a equipe funcionar na defesa. Só que o Corinthians tem qualidade individual que faz com que, quando eles têm a posse de bola na questão do contra-ataque, o Corinthians fica extremamente ofensivo. Esse é o lance, né? Desculpe interromper, mas o lance só para chamar a atenção do lance do gol.
o Bruno já está meio com a perna dobrando, e aí o árbitro às vezes não enxerga como a gente vê pela televisão e deixa a jogada seguir, e foi muito bem concluída. Tá certo que o Jadson fez toda a jogada bonita, na hora de bater ele precisou da colaboração do Rogério Ceni, né? Acredito que o Rogério Ceni tenha gastado tudo contra o Santos e aí contra o Corinthians ele acabou entregando esse lance. Mas voltando a falar do Corinthians, ele é um time retrancado, é do jeito que o Tite gosta, é lá atrás, tanto que o Corinthians dificilmente está tomando gols. Só que a qualidade individual dos jogadores, principalmente desses do meio de campo e ataque, é muito grande. Então, quando o Corinthians contra-ataca, saem excelentes jogadas. O primeiro gol foi uma pintura, troca de passes muito rápidos. O Jadson, que até então estava sendo questionado, caída do Lodeiro embora, ganhou a vaga de titular e está fazendo partidas memoráveis. Ele fez um belo passe pelo alto para o Elias, que aí o Elias está voltando a ser o Elias de 2009, o Tite está resgatando... Acho que o São Paulo decepcionou um pouco, né? Eu acho que a expectativa era maior em relação ao momento que o São Paulo estava vivendo, que se esperava, né, que tivesse um bom desempenho na partida, e do Corinthians. Na verdade, São Paulo ficou muito abaixo, né, do que se esperava. É aquela velha história, né? A mesma coisa procurar alguém que falhou nos gols do Corinthians. O Corinthians foi tão bem que eu acho que ele acabou até fazendo com que o São Paulo fosse pior. Se esperava mais o São Paulo, porque aí sim, a parte técnica, o treinador, ele ficou observando e lembrou muito aquele Muricy do 4-0 do Santos contra o Barcelona. O time tomando um vareio de bola e ele não tem reação. Ele entra com aquele... Eu acho que ele planeja o time na casa dele, ele vai com esse time até o fim. E aí ele ficou assistindo ali na beira do gramado. A substituição que ele fez foi colocar o Reinaldo, que aí a torcida que já estava pegando no pé dele começou a pegar mais, e o Corinthians acabou dominando o jogo. E só falando, né, Irineu, o Sheik está no ataque, mas volta para marcar. O Danilo jogou de falso 9, aí você tem Renato Augusto, Ralf, Elias e Jadson no meio de campo. O Corinthians, quando precisa atacar, vai ser muito forte. O Corinthians, esse ano, Irineu, eu acredito que ele vai... Todos os campeonatos que ele disputar, ele vai chegar para disputar o título, em todos, incluindo a Libertadores, que é uma competição difícil, mas a estreia contra o São Paulo, uma equipe tão grande, de tanta tradição, principalmente na Libertadores, é tricampeão, o Corinthians mostrou aí que é um time a ser batido no Brasil, e é o time que no Brasil vai mostrar um bom futebol, mesmo com o Tite retranqueiro. Bom, não há motivo para desespero, porque foi só a primeira rodada, claro, né, da chave, exato, né? O primeiro jogo. E, a gente também não. Tem muita repente, coisa pela frente. Tudo muda, os jogadores machucam, o Tite inventa de escalar outro jogador, mas assim, o que o Corinthians mostrou até agora é muito animador. Com certeza. Como que o Santos mostrou contra o São Paulo foi muito animador também. Se a gente tiver aquele Santos que jogou contra o São Paulo até o fim do ano, o Santos também chega bem forte. Só para complementar a informação, né, Juan, o nome do árbitro da partida é o Ricardo Marques Ribeiro, ele é mineiro e foi apontado como o melhor árbitro no último campeonato brasileiro. Pois é, eu acho assim, falar mal do árbitro é ser São Paulino demais e não assumir a superioridade do Corinthians. O próprio Muricy Ramalho, após o jogo, ele deixou bem claro que o Corinthians dominou a partida. Teve o lance, teve. E aí, ele disse alguma coisa do tipo, né? Se fosse anulado o segundo gol, teria ganho de 1-0. Pois é, o próprio Rogério Ceni, o técnico Muricy Ramalho foi mais inteligente, assumiu logo que o Corinthians foi melhor. O Rogério Ceni ainda quis dizer que se estivesse só 1-0, pode acontecer um gol de escanteio, empatar a partida, mas assim, o que se viu na Arena Corinthians, no Itaquerão, foi um domínio total do Corinthians, total. Aliás, uma bela partida, difícil até ver o Tite comandar times assim que se destacam tão bem no ataque, mas foi um excelente jogo, excelente clássico. Aliás, os clássicos deveriam ser sempre assim, viu, Irineu? Juan, obrigado, viu? Boa noite para você. Eu que agradeço, boa noite e esperamos aí um fim de semana com bom futebol. Até segunda-feira. Depois do intervalo, o grupo de pagode de Santos vence concurso de bandas e, como prêmio, vai se apresentar no desfile das escolas de samba campeãs de São Paulo. Nós voltamos já. Uma nova estação de rádio instalada no Yacht Clube de São Vicente permite a comunicação com embarcações que navegam pela região. Mais segurança para quem está em alto mar. Atenção, Macbela, Delta 26, chama, câmbio. Delta 26. É por meio desta estação que desde o final de janeiro o monitoramento em toda a costa foi ampliado. Uma parceria entre a Bahia São Vicente Yacht Clube e Prefeitura deverá aumentar a segurança para todos que estiverem navegando na região. O alcance dele hoje, conseguimos falar com Ilhabela, então quer dizer, o raio de alcance é muito grande. E todos os navegantes que forem sair, se faz um plano de viagem com uma sala de rádio.
Antigamente as pessoas iam fazer o plano de viagem na garagem náutica ou no Yacht Club, num papel. Aí você vai ser monitorado a sua ida aonde você for e aonde você estiver. Se houver uma necessidade de um resgate, todos saberão aonde procurar e principalmente quantas pessoas teremos que resgatar. Além de segurança, o canal servirá para transmitir informações meteorológicas e orientar as navegações. A cada hora, a partir de sábado, a cada hora será passado a meteorologia completa, condições do mar, direções do vento, tábua de maré, para que quem for sair para o mar saiba o que está por vir. Do Centro de Comando, o alerta para a importância da comunicação via rádio. A partir do momento que eles fazem um chamado pedindo socorro, a gente já verifica qual é a posição exata, o número de pessoas a bordo e o tipo de problema. E aí, dependendo da gravidade, a gente já faz um alerta geral na frequência, solicitando que qualquer embarcação nas proximidades dessa embarcação possa auxiliar. A reforma do Parque Cotia-Pará em Cubatão atrasou. Moradores e turistas vão ter que esperar mais um pouco para aproveitar essa área verde da cidade. A força-tarefa é para deixar o parque pronto para receber moradores e turistas. Mas, pelo jeito, os portões ainda vão demorar um pouco para serem abertos. O retorno das atividades no Parque Ecológico Cotia-Pará seria agora no início do ano, mas atrasou. Apareceram outras demandas, né? Teve o problema documental da parte da transferência dos animais, que já está resolvido, os animais já estão sendo encaminhados. E dentro da reforma da casa, quando nós começamos, como era uma casa antiga, a hora que começou a reforma, houve a necessidade de troca de piso e outras demandas da casa, que gerou um pequeno atraso, mas que já está sendo providenciado. O parque está fechado desde 2013, após determinação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Agora só podem ficar aqui animais que não são silvestres, como o da Fazendinha, por exemplo. Assim que for reaberto, o parque, que tem 500 mil metros quadrados, vai contar com casa de preservação ambiental e também trilha ecológica. A partir de quando a população vai poder curtir esse espaço? Então, a previsão da reabertura do parque está para 9 de abril. Junto com o aniversário da cidade? Sim, junto com o aniversário, para dar um presente para o pessoal com a reabertura do parque. Um livro para contar a trajetória e a sobrevivência dos cartoons, retratando um tabloide que combateu a ditadura durante os anos de chumbo. Esse é o tema que um professor da Unisanta está preparando e você pode ajudar no lançamento pela internet. Ele é professor e ilustrador. Já teve trabalhos publicados em jornais de todo o país, mas parecia que faltava algo. Oswaldo da Costa decidiu mostrar para o público a história de um jornal que resistiu à ditadura militar nos anos 70. Conhecer de salões de humor, né, de estar participando, e das pessoas comentarem sobre esse jornal Ovelha Negra. Era um tabloide dos anos 70 que teve uma curta vida de 2 anos e foram 8 números. Então eu comecei a ver que as histórias eram muito desencontradas entre os cartunistas mais velhos e os mais novos que tinham interesse de conhecer como é que foi a história desse jornal, né? Então eu resolvi documentar esse jornal, né? Levantar os 8 números, né, que foi difícil encontrar, e falar com o editor, né? Que através do editor e pessoas que participaram diretamente foram me contando como é que funcionava ele. Reuniu 600 cartoons e quer criar a obra O Berro da Ovelha Negra. A intenção é apresentar um projeto dividido em 11 categorias. Só que para ficar pronto, precisa de apoio. No meu Face, ali ele todo dia postando alguma imagem e algum texto relacionado ao desenho de humor. Então ali tem um link do Quicante, né? Seria do pessoal participar com pagamento de boleto ou de cartão. A intenção é fazer o lançamento ainda este ano. A gente quer isso, agora vamos ver como é que está indo, né? Por enquanto está caminhando bem a campanha, né? O prazo? Prazo até dia 13 de março. Se tudo der certo? Em maio o livro está nas mãos. Porque ele acredita que assim possa mostrar realmente o que os desenhos significam. Desenho de humor a gente tenta, através dessa linguagem, que às vezes não precisa nem de texto, como é que chama? Deixar mais claro essas metáforas. Muitas vezes, assim, numa atitude da charge, seria o que os políticos falam nas entrelinhas. Que às vezes a coisa fica meio assim obscura, mas o cartunista consegue revelar isso.
Para mais informações, digite facebook.com/Oswaldo da Costa. Um grupo de pagode de Santos venceu um concurso de bandas e, como prêmio, vai se apresentar no desfile das escolas de samba campeãs de São Paulo. São 13 anos de carreira. O grupo Coisa de Pele se tornou conhecido na região após se apresentar em diversas casas noturnas. Os amigos que se conheceram na escola tocam os principais sucessos do samba e pagode. Nas festas dos amigos, nas festas da escola também a gente tocava. E a primeira casa noturna que a gente tocou aqui em Santos foi no Manedense, como Coisa de Pele e tal, isso em 2003, 2004. Durante esses anos, já lançaram clipe na internet de músicas compostas por eles. Eu vim aqui na esperança da gente poder se entender, mas acho feito uma criança e ainda quer tentar me convencer. Esse ano buscaram algo a mais. O produtor inscreveu o grupo num festival de bandas. Logo em seguida, foram selecionados. Na segunda fase, venceram no voto popular e chegaram até a final. Eu acreditava muito porque o vídeo que eu tinha escolhido tinha tudo que eles pediam. E eu gosto muito do grupo, sou fã do grupo já desde antes de trabalhar com eles, então acreditava no trabalho deles. Na final, o Coisa de Pele venceu em primeiro lugar com os votos do júri técnico. Uma emoção para os integrantes. A única banda de Santos, tinha vários grupos de Goiás, São Paulo, várias regiões, todos grupos bem fortes assim. E nós de Santos conseguimos ganhar aqui. Como prêmio por terem ganho o concurso, eles vão abrir o show do Jota Quest no camarote VIP de uma cervejaria. A apresentação vai acontecer nesta sexta, no desfile das campeãs de São Paulo. Um show mais importante da nossa carreira até agora, pelo fato de termos chegado a esse ponto com os nossos próprios esforços, assim. A gente galgou bastante esse tempo de estrada assim, e você chegar num show desse, com a repercussão que está sendo em cima do nome do Coisa de Pele, assim, sem ter nada atrelado, sem ter nenhum outro tipo de evento junto, assim, para nós vai ser uma experiência bem legal, assim. Como diz o próprio concurso, viver um dia de celebridade, num cenário bem legal, um cenário voltado só para isso, vai ser uma parada bem interessante. Chorar, se arrepender, eu te dizer, e aí vai ver que amar não é sofrer, amar é se entregar, é se entender, é o que me trouxe até você. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.